Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da construção, o Casa Show, descortinando aqui, direto de São Bernardo do Campo, estúdios Os Maias, na direção o nosso querido Rambo Maia e auxiliando a sua magnífica e bela esposa, Beth. Boa noite, meu companheiro de sempre, Eduardo Justino, o homem mais justo de Diadema. É isso aí. Estamos aqui para mais um episódio. Mais um episódio extraordinário e maravilhoso. Isso é bom, não pode faltar, né? Boa noite, internautas. E o boa noite vai para todos vocês que nos acompanham e sempre estão ligadinhos no melhor do mundo do Matcom. Lembrando que a sua inscrição no nosso canal do YouTube e aquela... Triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. É muito importante nessa hora, porque hoje nós estamos recebendo um convidado de fato ilustríssimo. Gente, é um episódio melhor que o outro, porém esse aqui vai marcar. Marcar? Com certeza. Pra mim é uma honra, é uma satisfação. Eu fui aluno dele. Aluno do professor, do nosso querido... E os ensinamentos coloquei em prática. Na prática. Então vamos ver se realmente, porque hoje ele vai nos cobrar aqui esses ensinamentos. Quem é ele? Estamos com o nosso... Daqui a pouco eu falo dos patrocinadores. Hoje vamos fazer diferente. O nosso querido professor, reitor da Unimatcom, ninguém nada, ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, melhor dizendo, Joaquim Ramalho de Oliveira Filho. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, de rever amigos e alunos, etc. E um público seleto como esse, na lógica, né, de nós trocarmos experiência, aprendermos cada vez mais, que é o papel do professor, né, multiplicar conhecimento. Olha aí, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, Edu, que é a educação no Matcom. Educação. Né? E você vai falar um pouquinho dessas experiências que você teve. Professor, eu prometo ser bem breve, falar dos nossos parceiros, rapidinho, e já volto para a gente ter esse episódio magnífico e maravilhoso. Edu, nós estamos com alguns parceiros e tem vagas aí também, né? Mas vamos falar de Acomac, do Grande ABC Paulista, que sempre ajudou aqui na última... Episódio? Não, na última temporada. Temporada? Fugiu, né? Então, a Acomac... Estamos no segundo ano? Estamos na segunda temporada. Nossa, parece que foi Exato, ontem. parece que foi ontem, né? A Acomac do Grande ABC, vai aparecer um QR Code aí, conheça um pouco mais da agenda 2025, a Raíssa está prontinha para te atender lá da melhor maneira possível. Vamos falar de Aprumo Marketing, um abraço à nossa equipe, Aprumo Marketing, trabalhando forte nas lojas de material de construção, dando caminhos novos aí nesse mundo híbrido, né? Lojas físicas e digitais, com um crescimento bem exponencial. E o Casa Show tem o prazer também de apresentar a Azuri, né? Que eu carrego aqui no peito. É uma empresa que traz muita qualidade e eficiência no seu serviço. Software, sistema de integrado, né? De software de qualidade é a Azuri. Um grande abraço aos nossos parceiros. E não posso esquecer de lembrar do Maranhão, nosso impulsionador, né? Ali de Ribeirão Pires. Opa! E com certeza o Rodrigão vai assistir esse episódio porque ele é fã do Joaquim Ramalho. Eu tenho certeza disso, é um estudioso do Matcom, conhece o professor Joaquim Ramalho e com certeza vai estar conosco. Um abraço, Rodrigão e família. Um abração pro Sérgio Domingos. O Sérgio já mandei, né? Mandou não. Não, é no episódio anterior. É porque todo episódio ele sabe que ele mora aqui no nosso coração. Sérgio Domingues, Jéder e toda a galera da Azuri, obrigado aí pela parceria. Desculpa tomar o seu tempo, mas hoje nós vamos... Não, eu posso quebrar o protocolo? Vai, quebra. Não, professor, eu tô há tanto tempo pra pedir um autógrafo pra você desse livro aqui. Mas aí, pô, eu tô com vergonha. tomando o tempo do professor, agora você vai... Se você poderia... Cara de pau. Edu Justino. Você tem o livro há quanto tempo, Edu? 20... Lançamos em 2005. Caramba, vai fazer 20 anos, hein, professor? 20 anos. Você realizou aí. Você precisava da assinatura do professor Joaquim Ramalho, tá aí. Com um abraço fraterno, professor Joaquim Ramalho. Obrigado, professor. Sucesso a vocês. Parabéns, Obrigado. Pessoal, quem não quiser adquirir, só entrar na livraria. Na DVS, né? DVS. Isso. Puxa o fio aí, meu querido. Fica à vontade. Eu vou puxar o fio aqui, professor. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como você entrou no nosso segmento do Matcom? Como nós atuamos já de longa data na carreira de professor, e aí trabalhando na avaliação, recuperação de empresas e assim por diante, eu estava fazendo mestrado e um colega, um amigo de sala de aula, falou assim: olha, o segmento material de construção está muito parado.
Falei, nossa, sério? Mas o que eu posso fazer? Posso fazer um projeto? Falei, claro. E eu fiz um projeto de um curso de pós-graduação para o segmento material de construção, mas primeiro eu fui ouvir o mercado, a necessidade do mercado, para depois estruturar o curso. A partir daí, ele era executivo do grupo Castorama, na época, né? Fizemos uma apresentação lá, eles adoraram. Falei, opa, primeiro positivo. Levei a proposta para a FAAP, que é uma referência na educação em São Paulo, também adoraram. Falei, opa, segundo positivo. Eu falei, agora eu preciso do terceiro, porque senão a cadeira não para em pé, tem que ter pelo menos 3 perninhas para ela se equilibrar. E ele, então, o Sérgio, falou assim, olha, eu tenho um grande amigo na Anamaco, que era o professor Natal Destro, né? Vamos lá conversar com ele. Então, fomos apresentados, tomamos um café, falei do projeto, falei assim, vamos marcar uma reunião com o presidente urgente. Fomos até o presidente, na época era o Cláudio Cons. O Cláudio falou assim, quando começa? Terceiro Falei, agora, tá lá o nosso terceiro ok. E aí lançamos, né, com a FAAP, a primeira pós-graduação do segmento e para o segmento material de construção, especificamente com professores e alunos do segmento. E ali nós percebemos que tinha quase 13% do PIB em sala de aula. Falei, pera, tá aí o momento de aprender. Era a minha oportunidade de aprender do segmento. A partir de então, pós o MBA, graduação, fomos evoluindo, fomos para outras cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Goiás e assim vai. E nesse processo criou-se então um conceito, um entendimento do que é, na verdade, o segmento material de construção, tão pujante e tão carente. Por isso eu vim parar nesse segmento tão rico, né? E tão carente de tantas informações. Inclusive, continua, né? O Sérgio do Castorama, ele tá no segmento, saiu? Então, um bom tempo que eu não tenho encontrado o Sérgio, até porque das minhas viagens, né? Acabei sendo, por alguma razão, lembrado em algum lugar, fui parar na África, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, Mercosul, para falar do segmento. Do segmento material do Brasil. Isso. E aí acabei abrindo espaço de receber executivos de vários países aqui, eles ficam em sala de aula, né? Visitam, né? Fazem uma visita técnica e retornam para os seus países para multiplicar o conhecimento. Isso é uma riqueza fantástica. Né? Então, olha onde é que foi parar o Unimaticom. Isso começou no quê? 2000, 2001, 2002? Nós lançamos em 2002, né? 2002, a turma começou em 2003. Isso, lançamos em 2002. Eu fiz parte da primeira turma. Primeira turma? Primeira turma, sou aluno. Mas tu era professor. jovem na época, então. Um pouquinho. 2003, começou a turma. Aí 2003 foi a primeira turma efetiva, é isso mesmo. Bom, foi enriquecedor. Depois nós saímos da FAAP, fomos lá para a loja escola, com a sala de aula, né, recebendo os executivos do segmento e discutindo. E principalmente criando um espaço, e aí presta atenção, anote aí, esse momento é de extrema importância para o segmento. Nós precisamos diminuir a distância da indústria com a loja e com o cliente. Nossos professores no MBA e na pós são executivos do varejo e da indústria. E apesar do varejo ter movimentado mais de 222 bilhões de reais, com 156 mil lojas, nós temos uma demanda retraída de crescer mais 310 bilhões de reais. E aí os executivos dessas empresas, das grandes empresas que participam do curso, falam assim, professor, como conquistar parcela desses 310 bilhões? E aí vem a questão. A indústria, eles reconhecem, não sabe falar com a loja não sabe falar com o cliente e o cliente não sabe o que compra. Percebe? Mas que jogo Vai por necessidade, percebe? Vai por necessidade. Uma dor. E aí cria-se a possibilidade de ampliar enormemente o mercado, mas esses três, a indústria, o comércio e o prestador de serviço, têm que estar mais próximos. Então, esse encontro nosso aqui é de extrema importância, de muita riqueza para o segmento. E o nosso papel é de levar a capacitação para a indústria, para melhor conversar com o varejo, para melhor conversar com o cliente, e o cliente entender a importância de trabalhar o seu bem maior. Né? Nós temos 3 necessidades básicas do ser humano. A primeira necessidade é a alimentação. O Brasil conseguiu equacionar.
A segunda é o vestuário, o Brasil conseguiu também equacionar. A terceira é moradia, o Brasil ainda não conseguiu equacionar. grande Olha déficit, a né? oportunidade. Tá aí a oportunidade. Perfeito. Pulo do gato. Então, hoje nós temos empresas, a própria Azuri tem um sistema fantástico para ajudar na gestão das lojas. Agora, a questão é a loja entender o potencial da ferramenta Azuri. Sim. Perfeito? É como você entregar um caminhão de última geração para entregar material de construção, mas o piloto não tem ainda o conhecimento do que fazer com tanto equipamento. Aí o que acontece? Desperdiça-se investimento. O próprio sistema, Azure, dentre outros, a loja não consegue otimizar, não passa de 30% da capacidade que ela Aquela que ela tá adquiriu como oferecendo. sistema. O software. Não consegue. E aí vem, então, a importância da universidade corporativa, de traduzir as ferramentas, de conhecer o mercado. Nós analisamos todas as cidades do Brasil. Quando as pessoas nos procuram, toda quarta-feira, depois vocês pegam o endereço aí na Classicom, anote aí, na Classicom, vocês receberão informativos toda quarta-feira do segmento, sempre uma dica do segmento. E as pessoas nos retornam no particular. Professor, nossa, eu não imaginava isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu conquisto? E assim nós vamos procurando ajudar as empresas a se posicionarem no mercado cada vez melhor, né? Então, oportunidades nesse segmento tem porque é necessário, precisa se mexer. Quando o senhor fala, professor, quando você fala da necessidade, nesse momento atual da economia do Brasil, você acha não, uma opinião sua, vai impactar ou se a pessoa se antever esse processo, melhorar, dá para crescer? Olha, Ou vamos diminuir? o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho já de longa data trabalhado com avaliação e recuperação de empresas. E geralmente nos chamam quando falta 100 milhões, porque quando sobra ninguém lembra da gente. Quando falta é aquele desespero, né? Você já E socorro. das empresas, né, com as quais nós atuamos, você cresceu, tivemos a oportunidade de 18, 40, 42% de crescimento. De crescimento. E teve uma empresa que nós crescemos 15 vezes em 5 anos. Em 5 anos, 15 vezes No o segmento tamanho. Matcom? Não, que atende o segmento, mas Ah. trabalha com material de construção também. Uma indústria ou É comércio. um comércio? Então, o que acontece? Não é a lógica não existe a mágica. A mágica não é, faz parte do processo. O processo é, para você atuar num varejo, cara, você tem que ser bom. É na raça, é no peito, é na vontade, você abre, você fecha, você compra, você entrega, é tudo ao mesmo tempo. Isso leva ao quê? A falta de você parar um minuto e refletir sobre o que você está fazendo. Você entra numa rotina. E aquela rotina não permite você observar pequenos erros que somados dão, em média, 32% do custo operacional de uma loja é dinheiro jogado fora. 32%? Do custo operacional. Então você fala, mas é possível? É. Nós temos... Dá para minimizar esse problema, Dá. professor? Então, por exemplo, nós visitamos uma loja de um aluno, é sempre aluno, né? Sempre no aluno. interior aqui, bem próximo, né? Sempre quando eu recebo a Quantos ligação... alunos o senhor teve? Já tem no total até hoje. Nossa, eu não saberia dizer. Uma média. Só de Maticom, Matcom. Maticom 700. 700 alunos. É, tem muito. Mas ele 700. Mas presencial, mas mas não à distância. Distância já não sei. Mas 700 que ele formou, a nata. É, o presidente da, né, são diretores, dirigentes e assim por diante. Aí o senhor visitava esse aluno? E aí o que acontece? Você acaba sendo convidado para tomar um café na empresa para poder verificar o que está acontecendo. Então, uma delas, por exemplo, chegamos lá e eu falei assim, ó, vamos crescer 42%. Professor, isso não existe. Vamos crescer os 42%. Eles tinham lá 15 mil itens, reduzimos para 7 mil, né? E aumentamos o faturamento em 44%. Mas qual foi a lógica? É que nós já sabemos que eles, na rotina, não conseguem entender. O processo é muito intenso e ele não para refletir. Então, quando surge esse espaço, como nós estamos conversando com o nosso público ali, é de grande importância porque ele, para um pouquinho, alguma coisa eu não estou enxergando.
Percebe? Alguma coisa eu não estou... O que eu estou errando? Aonde eu tô errando? E ele faz os ajustes internos e, em consequência, com toda a segurança, passa a vender mais. Mas é vender mais e melhor. Não é só vender Vende mais. mais. É porque se vender mais, é só baixar o preço. Você dá 50% de desconto, Desconto, você aumenta o vende. faturamento, quebrou a empresa, né? Então, essa qualificação, ela é a bandeira principal do segmento hoje. Então, as acomarcas, com as empresas que participam desses encontros, eles são de importância vital para parar e rever o segmento. Porque, como puxou o assunto de a economia como um todo, né? Se nós falarmos hoje, tudo que nós fazemos hoje é um processo de tomada de decisão. Toda tomada de decisão hoje, você tem uma visão de futuro. Você toma uma decisão pensando no futuro. O futuro está mais distante ou está mais próximo em função do quê? Das suas expectativas. Decisão, futuro. Mais distante, menos distante, essa estrutura tem como base as expectativas. E essas expectativas, elas são alimentadas pelo que acontece na economia. Então, a economia alimenta a expectativa e faz você ter o futuro distante ou mais próximo. E na economia, todo o poder de gestão pública só tem 3 ferramentas para você administrar o país, né? Ou você faz política monetária, ou política fiscal, ou política cambial. Não tem outra forma. Ocorrendo qualquer descompasso, desalinhamento das políticas, ou fiscal, ou monetária, ou cambial, o que acontece? Você mexe nas expectativas, para mais ou para menos, e aí empurra o seu futuro. Você Percebe? Você fala assim, nossa, está distante eu conseguir algo. Por quê? Porque eu estou sendo alimentado por informações que a base está desalinhada. E não é só no Brasil, qualquer país do mundo só vai fazer a gestão com essas 3 ferramentas. E no momento em que você... É fiscal? No momento que você desalinha política fiscal, política monetária ou política cambial. Por quê? O gestor de qualquer país, ele é um gestor de uma empresa. O país é uma empresa que tem receitas, custos e despesas voltada ao bem comum. Muito bem, se houver uma despesa ou custo maior que as receitas, o que acontece? Falta recurso. Faltando recurso, o que você tem que fazer? Ou você aumenta o imposto, ou você busca dinheiro no mercado pagando juros, ou você trabalha a questão cambial para poder fazer o mercado internacional. Não tem outra forma. É só isso. São 3. Não tem como. Esse tripé. Desalinhou qualquer um deles, o que acontece? A sua expectativa começa a ter outro movimento. Teve outro movimento, seu futuro já começa a ficar distante. Então, você imagina o seguinte, no desconforto como um todo é muito ruim, óbvio. Mas também é muito bom, porque surgem oportunidades. Nós temos hoje empresas crescendo 24%. Semana passada eu fiz uma palestra, inclusive, já lançamos mais um turno para atender as vendas. Por quê? Porque se a visão de alguém está turva, está meio muito distante, alguém está enxergando um outro viés para poder se aproximar do mercado. Porque o mercado está aí. O mercado não sumiu. Nós estamos no mercado de 10 trilhões de reais como um todo, PIB. E o consumo business é quase 10%. É muito dinheiro. Agora, o que fazer? De novo, a sua decisão no olhar futuro, mas é a sua expectativa. Por exemplo, você tem a Zurich que dá uma ferramenta de gestão. Legal. Se você se aprimorar na ferramenta, ela te oferece muito mais do que se imagina. Ela te dá o norte para você tomar a decisão. Mas se a ferramenta é apenas para você tirar alguns custos, preço, quanto vendeu, etc., vai te ajudar, mas não é o processo decisório ainda. É aí que você tem que criar um tempo, um momento, você parar e refletir sobre as suas ações internas. E é interessante isso, porque aí vem o principal papel, né, de um gestor. Anotem aí, pessoal.
O departamento que mais gera recursos e resultado numa empresa é o recursos humanos. Pessoas. Se você não tiver pessoas, esquece, não adianta ferramenta, não adianta caminhão bom, não adianta, tem que ter pessoas. E é o nosso papel, capacitar alunos e pessoas para que façam uma melhor gestão da loja. E quem mais agradece isso? A indústria. Porque a loja indo bem, A indústria a vai bem. indústria vai bem. E por que esse gap entre indústria e o varejo? Há um Porque paradigma de falar assim, pô, a indústria só quer tirar proveito do varejo. E nós, do varejo, pô, a indústria só quer só tirar o nosso proveito. Então, mas aí tem algumas frases, né, que acabamos ouvindo ao longo desse tempo. É até bem colocado por você, assim, eu vou arrancar o couro da indústria. Eu vou arrancar o couro da Embramaco. Eu pergunto, gente, sabe, você... Professor, explica pra gente como vamos matar, vamos matar a galinha. Eu quero matar a galinha e depois eu quero comer ovo. Foi boa, foi Não boa. tem sentido. Concorda? Na hora que os dois, porque o grande palco do segmento é a loja. É a loja que descia, é a loja. O loja é palco, mas o varejo não entendeu ainda que a loja é o palco do segmento. A indústria, como tem dificuldade de conversar, também não entendeu que a loja é o palco. Percebe? E o que é pior, os dois Você acha que batendo cabeça, esquecendo do principal, o cliente. É o cliente. Nós temos... ontem eu estava fazendo a live, né? Falei assim, no momento em que nós entendermos que a indústria tem que pensar no cliente através da loja, legal. Aí você tem os 310 bilhões de reais para buscar do mercado. Agora, na hora que a indústria fala assim, eu entrego para a loja, se vira, não, a venda não acabou ali. A venda é lá no cliente finalizar o assunto e dar o pós-venda. Mas cadê o pós-venda? Percebe? O professor está tocando num assunto, me permita, que Nossa, é de grande relevância. Por quê? Quando o senhor fala que a loja é o palco e eu posso colocar o cliente consumidor final como protagonista da história? Ele é o protagonista. Sim, ele é o principal. Ele é o principal. O que fazer para que essa sintonia aconteça? Como que a gente vai aproximar uma indústria que cada dia mais ela corre atrás da sua lucratividade, mas é o que o senhor falou, ela transfere responsabilidades que na verdade também é dela. É dela. É dela. É dela. Olha, quando nós criamos na época o banco para o segmento, nosso objetivo era pegar o recurso da indústria, colocar na cesta de produto Maticom para financiar o varejo que vai comprar o produto de quem? Da própria indústria. Formou um ciclo, né? O que acontece? Dinheiro não sai dali, ó. Muitas vezes a indústria está com recurso aplicado financiando, por exemplo, fraldas lá no Amazonas e deixa de fomentar o segmento que é dele mesmo. Não tem sentido. Então, você tem lá um segmento fantástico que no mundo que faz a verdade acontecer é o segmento material de construção. Analisa os países. Analisa. Sim. Então, o que acontece? Como nós temos um campo enorme para crescer, né? Nós temos que sentarmos todos novamente. E não tem lugar melhor que a sala de aula, comércio, indústria e o prestador de serviço. Vamos fazer algo de verdade mesmo? Vamos buscar aqueles 310 bilhões de reais? Porque nós pegamos o presidente das grandes empresas para dar aula no curso. E quando nós falamos assim, vocês não sabem falar, eu falo, não sabemos. Porque é uma linguagem diferente com a loja e totalmente diferente com o cliente. E o mais interessante, nós falamos em poder aqui, né? Processo decisório e futuro. De acordo com as expectativas, futuro longe ou futuro próximo. E essa alimentação, ela é provocada de tal forma que o volume de informações que nós recebemos é intenso. Além da sua rotina do dia a dia, as informações não ajudam muito. Então, quando chega alguém, por exemplo, quando eu vou numa empresa fazer a recuperação de uma empresa, você imagina o seguinte, aquele mar está revolto, todo mundo se afogando. Aí chega o professor Joaquim de 1,95 m de altura para recuperar a empresa. Anota o nome dele. O mar revolto, todo mundo se afogando, o que você faz? Aí você joga uma boia. Quando você joga uma boia,
todos vão para boia. Aí você direciona para onde você quer ir. Porém, tem que tomar decisão. A chamada Ou você tomada está de na decisão. boia ou fora da boia. Não tem meio boia. Não tem meio termo. E É, muitos ficam segurando meio boia. Não tem. Então, na hora que você joga a boia, você começa a direcionar e a recuperar a empresa. Não só a questão de custo, preço, como fazer o fator K de produtos, como alinhar aquilo que realmente faz a verdade de uma empresa, como entender o seu cliente. Lembra da questão lá do... Quando você faz o cliente oculto, né? Nós fizemos com 42 lojas. 42 lojas. 42 lojas. Aí vai lá o cliente oculto com uma lista de produtos, falando assim, olha, eu quero construir um banheiro gourmet. É. Gourmet. O cara fica olhando e tal, né? Bom, resultado. O orçamento que sairia de 1.200 a 8.200, a média de vendas, 2.000. Sabe quantos perguntaram o que é um banheiro gourmet? Ninguém. Ninguém perguntou que era um banheiro Ninguém. gourmet. Eu ia perguntar pra você, mas nunca ouvi falar banheiro gourmet. Aí você fala, mas qual a dificuldade? Percebe? Não é É. mercado, hein? Qual é a dificuldade? Por favor, você pode me explicar o que seria um Que é um- banheiro gourmet? Ah, eu quero fazer um banheiro perto da churrasqueira. Ué, então tem uma churrasqueira também que é maravilhosa aqui. Aí você amplia o leque leque. de entendimento. Então, nós ouvimos muitas questões, home centers, etc., dentre outros, nossos médio porte. Nós estamos pecando com a gente mesmo. Nós estamos errando. Nós queremos que as pessoas façam acontecer a verdade, sendo que ela não está nem ali porque ela quer, ela está por necessidade. Nós temos vendedor, quando chega a R$1.800 de salário, não quer vender mais, ele já recua, para de seguro, esconde. Olha. Então, o que mais nos pede hoje? Gestores, vendedores. No nosso né? almoço de hoje, juntos, nós falávamos dessa dor. Eu vou usar esse gancho, que é Pode, muito senhor. importante, tá? Da mão de obra. Da mão de obra. no Bra- Professor, é uma excrescência o que está acontecendo. Mas Eu a mão de- gostaria que o senhor poderia pegar um gancho? Claro. A mão de obra, motorista, ajudante, vendedores. Mas Não olha, aconteceu com esse O que mercado. está acontecendo com esse mercado? o que acontece assim, né? Até vários exemplos para o rapaz estava vendendo balinha e pedindo dinheiro nas esquinas. Rapaz, você não quer 150 por dia para me ajudar numa obra ali? Imagina, por 150 eu fico aqui. Faz sentido. Entendeu a lógica? Ué, Tá. O cara começa a medir. a balizar. Então, Mensurar, o né? O Uber perdeu próprio segmento fragiliza o próprio segmento dele Próprio mesmo. segmento, sim. Ele não o qualifica. Você tem que vender 30%, aquela pressão, você tem que vender 30% ao mês, você tem aquela pressão, 30% eu não vou conseguir. Aí você fala, não, eu não quero nada disso. Você venda 1% a mais por dia, tá bom. A 1%, aí você faz. Ah, Então, trabalhe o conceito do que realmente quem quer estar ali por estar na sua empresa. Estar na empresa. Nós já diminuímos em lojas o número de vendedores e aumentou o faturamento. Opa! Não, essa eu gostaria de saber. Qual Sabe, o você segredo? diminuiu. Você diminuiu a quantidade de vendedores e aumentou o faturamento. Aí você fala assim, mas qual é a lógica? Peraí. A equipe já estava contaminada, a gente já percebeu. Na hora que você percebe que numa empresa, 20% faz a verdade. Venda. Tá, É uma certo. média, né? Tá, uma média. 70% cumpre o seu papel e 10% é aquele que, se não for na empresa, você nem lembra que ele está lá. Tá. Mas esse grupo é de grande importância. Por que, por que os 10% é importante? Porque na hora que você quiser mexer, tira os 10%. Os outros 90%, opa, está acontecendo alguma coisa. Gostei. Gostei. Você dá uma... Sim, Fica a dica. Mas é preciso dar um norte. certo. Então, eu tive agora numa indústria, fazer uma palestra lá sobre equipe de vendas tal, etc, né? Só vendedores. Só vendedores. E vendedores, tudo, né? Bobinho lá, Foi na imagina. Reizan? Fui na Reizan. Na Reizan? Foi. Um abração, eu sou cliente deles. Muito legal. Eles são muito Gente, gente boa. nossa, boníssima. Deixa eu mandar um abração pro rapaz que vai ter lá, o Marcos. E aí, o que acontece? Lá teve um aumento de 24% de vendas. Pera, mas o mundo não vai acabar? Percebe? Então, você fala assim, qual é a lógica de você criar um ambiente onde... Essa é outra interessante, hein? Tem loja que paga a comissão e não vende mais. Tem loja que não paga comissão e vende mais. Opa. Presta atenção. Uma que paga a comissão.
Todo mundo fala que a comissão é a força motriz. Também, claro, mas é só isso. Não é só isso. Se não tiver ambiente, que eles esquecem, não vai. Ambiente. Se você não criar um clima organizacional favorável, não vai. Você pode falar, te dou 100%, não vai. Só que acontece, na grande maioria, o dono quer resultado. A base, o chão de loja quer resultado, mas o meio de campo é complicado. Os coordenadores, os líderes, não têm o papel de liderança. Eles estão na liderança. Então, quando você faz alguns ajustes, e principalmente tendo indicadores, a Azure tem ferramentas fantásticas, esses indicadores dão o termômetro da sua loja. E aquele termômetro você tem que tomar a decisão. Porque eu garanto para você, você aumenta vendas. Uma outra coisa importante, pessoal, é a loja não sabe o que vende. Se você pegar 50 colaboradores de uma loja e falar assim, o que você vende? Possivelmente eu vou ouvir 50 respostas diferentes. Portanto, ninguém sabe o que vende. Quando você entende o seguinte, o seu propósito, eu garanto que você vende mais. Eu garanto isso, eu garanto. Mas o que seria um propósito? Então, muitas vezes eu falo assim, né? Nós estamos aqui batendo um papo, eu pergunto para vocês, o que você vê em mim que você gostaria de ver em você? Diga. Vai falar o cabelo. Equilíbrio. Não, Cabelo é o mesmo. quase. Equilíbrio, né? Equilíbrio. O que você vê em mim que você gostaria de ver em você? A sabedoria. Então, essa pergunta é um espelho. Quando você reconhece as suas necessidades, você trabalha para atender o que você realmente precisa. Quando a loja entende que o cliente da loja compra naquela loja porque ela entrega o que combinou no dia e na hora, esse é o seu propósito. Não é preço baixo. Ele vai na sua loja porque tem logística. Não é porque a tinta é branca, toda ação é porque você tem logística. Não é porque, percebe? O cliente já grita para você, eu só venho aqui porque aqui o preço é menor. Então esquece o resto. Venda a preço. O que você não pode é querer vender o menor preço, a melhor qualidade, a melhor logística, o melhor tudo e você não é nada. A loja que mais vende por metro quadrado no Brasil tem o menor preço? Não. O que mais vende é Nikon por metro Mas quadrado. Mas não é o melhor preço. Não é, mas por que vende tão bem? Foco. Qual é o foco dela? Qual é o propósito dela? Ela entendeu que a logística era um calcanhar de Aquiles para atender principalmente instaladores. Profissional. O profissional, o que ele mais precisa no dia seguinte às 7 horas da manhã? Agilidade, né? Material disponível. Disponível. Agilidade. Mas não dá para ser. Eu quero isso. Tem que ser. E nas nossas pesquisas, através do INPA, o INPA é o Instituto de Pesquisa e Assessoramento que nós temos, nós buscamos entender essa lógica do cliente. E aí, quando você percebe que a massa vem aqui por isso, é aquilo que eu tenho que trabalhar. Mas, mais uma vez, é como os pecados que nós cometemos, né? E você vai no home center que tem produtos fantásticos, maravilhosos, show, é um showroom. Mas você vai no banheiro, é assombrador. Aquilo... Um dos melhores lugares para você produto, onde é? No banheiro. O cara sente e fala assim, meu Deus, que coisa linda esse banheiro, eu quero um desse em casa. Não, você vai em loja que o banheiro, o cara não quer nem, ele vai embora. Tem medo. Posso dar um depoimento? Nossa, Presta atenção. Quer ver uma outra que é importante? Importantíssimo. Essa dica eu fiz. O banheiro dele é bom, viu? Top. Nós temos fizemos uma pesquisa um bom tempo atrás, assim, qual é a melhor loja para comprar em São Paulo? Na época lá, era a 6C, era a mais gostosa. Mais gostosa. Resume o gostoso. O cérebro vai sempre te jogar para a direita. Certo. Até para escrever para a direita. Então, o que você tem que fazer? O caminho da sua loja, geralmente é assim, a pessoa entra na sua loja, ele vai tombando para a direita. E esquece de observar os produtos da esquerda. O que você tem que fazer? Promoção na esquerda. Senão você perde o espaço. Você perde esse espaço. Exatamente isso. Fizemos esse ensaio várias vezes e realmente isso acontece. Então, quando você identifica a forma de pensar, a 6C, na época, por alguma razão, acertou. Você chegava, obrigatoriamente tinha que virar à esquerda. Deparava-se com uma exposição de velas lindas, coloridas e um perfume maravilhoso. O cérebro, que gostoso.
O cliente anda na loja, sai, você pergunta, o que você achou? Nossa, como é gostoso aqui. Que agradável, o sentido. O café, onde era? No meio da loja. O pessoal fala, nossa, mas eu perdi espaço. De novo. A coisa mais importante na vida, anota mais uma aí, ó. A coisa mais importante na vida é tempo. Tirou o tempo, acabou tudo. Certo. Quanto vale um minuto a mais o cliente dentro da sua loja? Muito dinheiro. Você imagina um café, a pessoa sentar no meio da loja e nós acompanhando. Tomando um cafezinho, a esposa. Nossa, olha que piso. Meu Deus. Assim, na hora. Ela andou a loja e não percebeu. Foi tomar café no meio dos Percebeu. produtos, viu o produto. E tem Caramba, home você não- center que colocaram o café fora. Olha Segregou, só, olha né? lá, olha lá. Segregou o café. Você ficou 2 horas dentro da loja. Passa no caixa rápido, que demora, né? O momento, E é aquela momento da loucura. verdade. Quando você passa já cansado de 2 horas, vamos tomar um café? Vamos. Mas você vai no cafezinho, tem uma menina que lava a xícara, cobra, dá o troco, faz o café, né? Ainda tem daquela, né? Aquela vontade enorme de que não tem como atender direito. Qual o seu sentimento no finalzinho? Pô, Puta que chato. A experiência é ruim. mas interessante, né? Teve uma que ela estava assim, com a cabeça baixa, e eu falei assim, por gentileza, um café com leite, R$3,50. Não, mas se tem um R$3,50. Tá bom. Você entendeu? Pra chorar, eu tô rindo aqui, mas pra chorar. É o mesmo que você falar para a pessoa assim, você vê o cliente saindo com um carrinho, pô, bela de uma compra, por minha conta, o café é eu quero te dar um café. O cliente fala, nossa, pô, que legal, muito obrigado. Percebe? É o mesmo do pós-venda. Quem faz pós-venda? Mas fazer pós-venda, faça. É necessário. Uma ligação, uma mensagem, coisas. Imagina, às vezes, assim, Você foi bem atendido. Olha que legal, ó. Pessoal, menores, fecha aí a porta, hein? É o seguinte, depois de uma noite inteira de amor, no dia seguinte você recebe uma mensagem assim, foi lindo. Ah, você se sente o cara. Maravilhoso. Você fica 15 dias se sentindo, não é? Ela então se sente maravilhosa. Porque o dia seguinte foi lindo. Agora pergunta, depois do dia seguinte não traduziu em nada? Nada. Agora, mas- a pessoa vai na sua loja, gasta lá 10, 15 mil reais, você sequer perguntou, você sabe que chegou, mas foi tudo bem, faltou alguma coisa, percebe? Isso se multiplica. O mundo hoje precisa de uma palavra fundamental. Todo mundo hoje, o que mais se procura no mundo é a palavra segurança. A loja que fala o seguinte, na minha loja você tem segurança. Você já entrou no íntimo das pessoas que morrem de medo por qualquer coisa no mundo hoje. E se ela recebe um momento de carinho, pronto, você começa a cativar o cliente. Percebe? Então você começa a colocar na mesa assim, decisão, futuro e expectativa. Se você gera boas expectativas, o futuro faz o quê? Se aproxima de você. Se você gera um momento de desconforto, você está afastando o futuro. O cliente vai só uma vez. Então, às vezes, nós tivemos a oportunidade do pessoal falando assim, mas professor, se você viu o cafezinho, eu vou quebrar a minha empresa. Eu falei, quebra. Se o seu margem é o cafezinho, quebrou mesmo. Concorda? Não? Concordo. Querido, assim como a melhor loja da pipoca, da café, se tem sorvete. A garotada sai da escola e invade a loja. Qual o sentido? Vida. Vida, pessoas, Movimento. gente. Você tem 2.000 pessoas por dia na loja, é um negócio absurdo. Qual o segredo? Nenhum. O que ele faz? Pessoas. Pessoas. Então, nós temos no Brasil lojas fantásticas, a gente tem viajado o Brasil inteiro, lá fora, Alemanha, África, Estados Unidos. O pessoal, cada um acha o seu jeitinho de trazer o futuro mais próximo. Mas você precisa tomar posição. O que você quer? Você quer ser o quê? Ser reconhecido como? Muita gente fala que o menor preço é o seu, mas a sua melhor performance é na entrega. Jogou energia fora. Ou você é excelente na entrega e você fica vendendo qualidade. São iguais. Eu quero... Percebe? Qual é a minha lógica?
Qual é o meu dom? É o propósito. O meu dom é logística, venda logística. Venda a logística da melhor maneira possível. É como perguntar, o meu sonho é pilotar, sempre meu sonho, eu como professor, é pilotar um caça. Mas é um sonho É o meu mesmo? sonho, o seu é. assim? Ora, não fui competente, mas qual é o meu dom? É dar aula? Então eu vou dar Vou dar aula. aula. Porque senão eu fico sonhando lá para pilotar, nem piloto e não dou aula. Não dou aula. Concorda? Concordo, professor. Nossa. Então, quando a loja encontra o seu dom, Sim. eu garanto, hein? Aumenta as vendas. Por quê? Porque é lógica. Nós tivemos vários exemplos, porque a gente viaja bastante, né? Até teve uma época que eu fiz 17, eu não conhecia Mato Grosso, eu fiz 15 palestras em Mato Grosso. Aí, show. Um abraço forte ao pessoal da Comac aí de Mato Grosso. É né? Venceslau, o presidente? É. Não? Porque um grandão, ele... Maravilha, gente boa demais. Né? O Igor tá lá, é fantástico, né? E aí fizemos todas as palestras lotadas. E as pessoas ávidas, querendo algo diferente. Aí você tá lá no Mato Grosso, que é calor, Cuiabá, você sabe, né? Quem Cuiabá já foi lá? Não, Cuiabá Nossa, não, é próximo, muito... mas lá não. O que acontece? Quente, né? Você vai numa loja, e a loja é bem posicionada, o meio, prateleiras baixas, você vê amplitude clara, e principalmente uma coisa chamada ar-condicionado. Portanto, você fica 2 horas lá dentro. Ar-condicionado. Aí você vai numa outra loja lá em Mato Grosso, sem ar-condicionado, você não fica 10 minutos. Querido, o que ele vende para o cliente? Ele vende material de construção? Não. Ele traz o que? Um ambiente agradável para você desfrutar naquele momento. do ambiente para escolher o seu material. Percebe o jogo? Então, essa necessidade de identificar o seu público, entregar aquilo que ele está procurando é a diferença. É o mesmo que dizer que nós temos hoje tintas. Nós temos tinta que, você pintando aqui o ambiente, em 1 hora ela consegue capsular as bactérias nocivas à saúde, as 3 principais, e prende na parede. Poxa, você não quer isso na sua casa? Você não gostaria de ir no hospital? Claro, mas por que não vende isso? Essa é a dúvida. Eu recebi empresa da Espanha, que à medida que se faz a pintura, etc., ela quebra a partícula poluente do ar e derruba. Não é mais importante? A tinta? Agora eu pergunto, quando você estiver vendendo um produto desse, você não está vendendo mais tinta. Você vende o quê? Uma casa pintada com qualidade, com saúde. É diferente. Você move outro sentido da pessoa. Totalmente. A pessoa vai lá, mas só vai fazer um piso na sua casa, poxa, que bacana, vai aumentar pelo menos 20% o valor da sua casa. Mas tem pessoas idosas lá dentro? Aí te interessa? Claro. Mas por que você gostaria de ver? Porque o piso para não ser escorregadio, você prevenir, põe um suporte para não cair. De apoio. Você está se preocupando com a pessoa. E o que é mais interessante, apesar dessa necessidade enorme do mercado, que é ruim, que é muito carente, é ótimo, que a oportunidade é fantástica. Você só precisa entregar aquilo. Então, o que nos falta? Educação. Tudo é educação. Não tem como não crescer se você não investir em educação. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Olhando por esse prisma aí, por esse lado, investir, quando o professor falou em investir em educação, quanto você tem investido aí no seu PDV? Como investir? Qual a melhor maneira para um dono de loja, trocando em miúdos de uma forma prática? Como ele pode fazer para investir no negócio dele em educação? Olha, você sabe que a questão da educação hoje, você tem ferramentas de cursos presenciais e cursos à distância. Certo. Mas é importante destacar que a loja tem uma experiência fantástica. Ela própria, que ela não está sabendo usar a sua experiência. Ela não está conseguindo multiplicar os seus conhecimentos com os próprios colaboradores. A loja está fazendo com que a pessoa faça muitas coisas mecânicas. Entre, venda, vai embora, dia seguinte, entre. Esquece que a sua experiência poderia ser multiplicada com os próprios colaboradores. Então, às vezes, falta apenas alguém para lapidar esse diamante bruto, para dar essa qualificação melhor para o próprio vendedor. Porque ele é carente também de informações. E ele está ali por necessidade, e tem vendedores que são vendedores nato, mas falta uma lapidação.
Agora, você tem lá 30, 40 anos de experiência, por que, que você não consegue fazê-lo? Ah, não tenho tempo para isso. Põe alguém para fazer. A universidade foi criada justamente para isso. Por que, que a indústria não sabe falar com a loja? Porque são discursos diferentes. Quando põe um cliente mais diferente ainda. Fica cada um puxando uma ponta. Exato. Quando você consegue ler o todo num único discurso, você começa a alinhar. O alinhar diminui a distância, aumenta o faturamento com qualidade. Vender mais e melhor. Então, você tem uma questão, mas professor, eu vou fazer, por exemplo, mexer em layout, em média vai de 35% a 50% de aumento no faturamento. Legal, mas você está preparado para aumentar as vendas? Tem esse fator, né? Pergunta Porque às vezes o cara não sabe. Se eu dobrar o faturamento, eu não sei o que fazer. E tem mesmo. Eu já ouvi relatos de pessoas que preferem não aumentar o fluxo de venda Tem. porque ela não Agora, Ela tem consciência. tem consciência. Porque Sim. o cara que não tem consciência, vão aumentar e não entrega. então, mas a lógica é a seguinte, ó, você fazer um layout adequado ao seu público aumenta o faturamento. Qualificando os seus colaboradores, você efetiva aquele faturamento com qualidade. O cliente volta. Nós estamos correndo hoje o que algumas pessoas falam, uma questão muito intensa da venda direta. Então, essa história que a gente ouve há muito tempo. A loja vai ser o palco, a vitrine, mas eu vou comprar lá no... E o fato é, o cliente escolhe essa mesa, decidiu. Ele foi na sua loja, eu quero comprar essa mesa. Só que ele não compra. Ele vai para casa, vai pesquisar, mas ele já sabe o que comprar. E de repente vai numa outra comprar. A pergunta é como está no cérebro, na cabeça do cliente, na hora da decisão. Se você só mostrou a mesa, você vai ser mais um. Ele não vai lembrar de você. Quem é você no meu processo decisório? Qual o diferencial, né? Se você não tem nada, a mesa ele já sabe. O produto ele já tem, mas esse esse pensamento. aproximação Aí você tem que entrar, ó, entrega para você, aqui tem a garantia, se der alguma situação eu resolvo. É a segurança. Tem que dar segurança. Segurança. É a segurança. Por que você compra do Mercado Livre da Shopee? É a segurança que se o martelo não foi entregue, você não gostou, ele te devolve dinheiro. Você conhece o pessoal? Você não conhece. Você não sabe nem quem é. Às vezes o cara tá do seu lado aqui. É. Agora, a questão, por exemplo, né, que você fala do conhecimento, de conhecer o público e assim por diante. Então faz o... Aí tem vários programas, né? Eu quero conhecer data de aniversário, tudo isso faz parte de um processo de falar, eu existo. Mas o eu existo principal é na hora que ele está na sua frente. Portanto, a pessoa mais importante na loja, na empresa, é aquele que está à frente do cliente. É ele que realiza toda a estrutura, é ele que finaliza. Quem está à frente do cliente. Se ele agiu com qualquer erro, você perdeu a venda do cliente. Eu fui num restaurante em São Paulo que, no meu caso, só dá para ir a convite. Certo. Mas em função da atitude do garçom, eu não volto nunca mais. Bom, mas o restaurante Compartilha é com a gente a top, experiência. o restaurante é maravilhoso, mas a forma com que ele veio entregar, sabe que me embrulhou? Falei, não quero mais, não volto. Mas tudo aquilo morreu. Porque a pessoa mais importante da empresa não agiu como deveria na frente do cliente. Aí você vai no outro, uma pizzaria, na hora da saída, Sr. Joaquim, muito obrigado. Sr. Joaquim? Mas como é que ela sabe meu nome? Pô, só podia, pegou meu cartão. Percebam? Então as pessoas não querem, entre aspas, perder tempo. Na verdade, não é perder, é conquistar o cliente. Faz sentido. Professor, eu vou pegar um café. Você Vamos quer um lá, café? aceito. Eu vou pegar. Vamos Pega um embora. café para o professor, então. Professor, Agora o assunto é extremamente importante. Quando o senhor fala dessa experiência, né, de você conquistar o cliente, o que o lojista ali, que ainda está acostumado com aquela coisa meio de... O que o senhor falou no início, muito focado, que ele não pode perder um minuto, né? Isso. Como é que faz para conscientizar esse indivíduo que está à frente desse negócio, que ele precisa mudar, ele precisa mudar a maneira de pensar, de agir, o que fazer? Olha, de todas as oportunidades que nós tivemos de atuar, e todas cresceram, elas nasceram
da necessidade de alguém provocar alguma coisa. Certo. Então, por exemplo, esse espaço que está agora acontecendo com um público fantástico que está ali nos acompanhando, é uma forma de dizer assim, tá vendo, pessoal? Vamos pensar diferente? É uma ferramenta maravilhosa esse espaço aqui. É aqui, daqui nasce a resposta, daqui dá o norte de qual decisão tomar. Né? Então, o que é preciso saber? Criar e multiplicar esses momentos para que as pessoas possam, em algum momento, falar assim, pô, tá faltando alguma coisa. O que está faltando? O que está? Tem alguma coisa fora da ordem. Por exemplo, vou dar a questão que eu tive lá na indústria, né, que está com 24% de aumento de faturamento. Conversando com os vendedores daquela história toda, eu falei assim, bom, vamos lá, quem atende aqui a região de Guarulhos? Certo. Ah, tem 2. Eu atendo 2, legal. Quantas lojas vocês visitam em Guarulhos? Ah, sei lá, 50, 100 lojas. Quantas lojas tem em Guarulhos? Se Guarulhos tem 1.700 lojas, eu visito 50, o problema é o mercado? Dúvidas? Aí você fala, opa, percebe? Quando você fala para um vendedor, falando assim, eu quero que você saia amanhã, o melhor vendedor, saia para vender economia de energia. Professor, economia de energia? Como é que eu faço? Venda economia de energia. Quando você chegar assim, nos hotéis e motéis da região, vou vender economia de energia, primeira coisa, se a economia já me interessa, fale o que você quer. Vamos trocar essas lâmpadas, vamos pôr LED? Tá legal, vamos fazer um teste. Diminuiu, reduziu o custo. Ele vendeu o quê? Entregou mas vendeu? Os outros vizinhos também quiseram. Percebe o que eu tô falando? Sim, sim. Agora, vai lá e fala assim, eu quero vender lâmpada. Não precisa. Já tenho lâmpada. Entendeu a lógica? Ele gourmetizou a venda dele. A percepção. Não, sim. Não, a percepção. Sim. Então você consegue, através de ferramentas, por isso esse espaço aqui é maravilhoso, é fantástico, né? De que a gente possa colocar na cabeça das pessoas que estão ali, esse público fantástico nos acompanhando, vamos parar um pouquinho para refletir? Vamos nos encontrar, vamos fazer um bate-papo entre nós, o que você tem de bom? Porque tem um detalhe assim, nós tivemos aluno no curso que falavam assim, professor, eu queria que ninguém mais fizesse o curso, porque só eu quero vender. Não é esse o conceito. Não é o conceito. Porque se só você vendeu, você imagina o preço da tinta que você vai comprar para vender, porque o custo fala, não existe, mas tem esse pensamento. Não, o que nós precisamos? Nós precisamos quebrar essa barreira. E eu entendo que a melhor ferramenta para isso é ainda a educação, para você quebrar a barreira. Então você tem conceitos de prática, né? De chegar e falar assim, olha, eu quero... O que você fez para aumentar a vida? Eu fiz isso. Será que dá certo lá na minha região? Porque lá é uma outra forma de pensar. A tinta, tem areia. E a minha tem tinta, tem areia. Todos têm tinta, todos têm. Mas o que muda? O que muda? É o jeito de. Percebe? Professor, Só forma, né? eu vou só dar um famoso cavalo de pau, que agora me deu um insight aqui. Uma das aulas que eu tive com você, sobre o valor de uma loja de material de construção. Valuation. Isso. É um valor. E aquela aula não sai da minha cabeça até hoje. Você pode dar uma explanada assim muito rápido? Quanto vai numa loja de material de construção? Como que... Porque eu tive com um amigo meu lojista, que ele vendeu a loja, ele falou, eu acho que vale... Acho que não. Ele estipulou um valor que valia. Eu falei, mas você tem esse estoque? Quanto você tem para receber? Quanto você tem para pagar? Ele falou, não, acho que a minha loja vale isso. Essa questão da metodologia do valuation, de como avaliar uma empresa, está em função da capacidade da empresa em gerar resultado. Não é gerar venda, é resultado. Então, nós estamos atuando com, além dos cursos presenciais, à distância, nós compramos lojas e vendemos lojas. E agora estamos partindo para a construção também. Quando alguém me procura, professor, eu quero vender minha loja, você faz o valor. Mas eu pergunto, na sua opinião, quanto vale? Eu quero 3 milhões. Você faz uma avaliação, de repente pode valer 4, ele quer 3. Ou pode valer 2, ele insiste em 3. Só que a metodologia pelo valuation dá a realidade do valor da loja. Agora, ela valendo 3 e você trabalhando um conceito de melhoria, ela pode valer mais, ela pode valer 5. Opa!
Percebe? Nós E tivemos você, loja. e você tem um trabalho para fazer essa valuation. Hoje eu tenho públicos, investidores, pessoas com cacife mesmo, que querem entrar no segmento material de construção. Então, eu estou preparando lojas para venda. Mas a venda não é eu quero esse valor. Tudo bem. Você quer 3. Imagina, né? Vamos avaliar. Se for 4, você quer 3? Agora, e se for 2, você só aceita 3? Porque o outro lado também faz conta. Claro, todo mundo faz conta. Concorda? O outro lado também faz conta. Então, quando nós vamos lá, falamos assim, a sua loja vale 3, mas com essas ações ela pode valer 4 ou 5, muda. Mas você está Opa. disposto a mexer? Porque nós temos um problema seríssimo no segmento. Sucessão, né? Não tem sucessão. Esse assunto sempre bate a nossa porta. É. Aí o que acontece? Você tem que preparar a empresa para profissionalizar-se ou prepará-la para venda. Há 2 caminhos, não tem outro. A não ser que você queira ficar lá batendo, né, sofrendo e assim por diante. Então, nós estamos preparando as empresas para a venda, porque eu estou preparando o público que quer investir no segmento, que é o nós estamos fazendo atualmente. Estamos com um grande, né, movimento nesse sentido. E aí, o que eles me pedem? Professor, eu vou comprar uma empresa por 3. Eu quero ganhar X%. O que eu tenho que fazer de performance para pagar o que ele está exigindo, o mínimo de remuneração do dinheiro dele? Então eu tenho que preparar a loja, se ela tem condições, de pagar o que ele está exigindo. Professor, já existem aí gestores que trabalham com essa finalidade de preparar uma boa loja para venda? É o que eu faço. É o que ele faz já. Ele Acho que trabalha, ele avalia a loja para quem quer vender. Tá. E para quem quer Não, comprar sim, também ele avalia. Sim, mas eu digo assim, você está no negócio, mas você está com um negócio já com a ideia de venda, de lucratividade em cima do seu negócio. É que o professor Joaquim falou assim, ou a loja ou ela é vendida ou Ou ela é fechada. Porque você não vai ficar... A gente não é eterno, então se o cara não tem sucessão, ou ele vai fechar ou ele vai vender. Sim. Fala, melhor vender porque dá para Então, recuperar. mas vender por vender ou preparar-se para a venda. Vender. Sim. Do outro lado, comprar por comprar também não. Eu tenho que me preparar para comprar uma loja de material de construção, porque não é só comprar. Porque nós temos investidores hoje que têm o recurso, mas não têm a vivência do segmento, porque ele vê o segmento como uma mola, né? Ela é motriz do crescimento e desenvolvimento econômico de qualquer país. Quando você percebe que tem que construir 20 milhões de moradia, poxa, que é melhor que isso? Ele quer investir. Agora, ele tem experiência? Interessante. Não. Quantos anos você tem de loja? Não, eu mesmo. Eu nasci dentro de uma loja de material de construção. Quase nasci, né? Eu tinha 7 anos. Isso. 45 anos. Então, mas quanto vale 45 anos de experiência numa loja? Você joga fora? Vou pedir aumento pro meu pai, peraí. Percebe o que eu estou falando? Seu Jacinto. Percebe? Se você pegar a mesma loja e colocar uma pessoa que não tem experiência nenhuma, vai? Quanto vale a sua experiência? Não vai. Esquece. Agora pergunta a Eu pessoa... tava conversando hoje de manhã. Conversando da energia. Da energia, a experiência. Põe outra pessoa aqui, a coisa não... Agora vem alguém com dinheiro, ele tem dinheiro. Antes disso, ele fala assim, eu quero comprar, vou montar uma rede. Mas já pensou pelo menos alguém que é a diferença de mercado para tocar o negócio, senão não vai fazer nunca. Outra, no mundo tem muito dinheiro parado. Parado. Mas se você não responder algumas perguntinhas, vão continuar parados. O que o investidor pergunta? Primeiro, quanto eu ganho? Quanto eu ganho? Quando eu recebo? Quanto eu preciso investir? Respondeu as 3? Tem projeto? Tem alguém que toca o projeto? Fechou a mão. Se faltou uma, não investe. Não investe. Então, quanto eu invisto? Quanto investe? Quanto eu ganho? Quanto eu ganho? Quando eu recebo? Tem projeto? Tem quem toca o projeto? Se respondeu, vamos conversar. Senão, ele não vai sentar contigo. Não vai sentar. Pô. Percebe? Então, a mesma coisa da empresa lá, da Rennes, que está com mais um turno para poder atender. Poxa, não é maravilhoso isso? Está fácil hoje? Não, mas tem espaço. Temos outras lojas com 18%, 20%? Temos. É fácil? Não, mas se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito, o resultado não vai ser diferente.
né? Então, só de universidade são 22, 23 anos já de espaço, né? De Unimaticom, fora o tempo que eu fui executivo, né? Então, você fala assim, essa vivência, para nós era importante como professor, multiplicando com esse público seleto. Na hora que você fala, pessoal, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer algo, vamos pensar diferente, o mercado já sinaliza de forma legal. Ó, decisão, futuro e mercado, não é isso? A expectativa. Se você tem expectativas positivas, o futuro se aproxima. Vamos fazer um paralelo? Por que algumas empresas, quando contratam certos executivos, só pelo fato de contratá-lo, ela já pula de patamar de valor? Por quê? Porque alguém que põe a mão no telefone e faz acontecer. Muda. Então, a sua experiência tem valor. Agora, como quantificar isso? Esse é o nosso papel. Por exemplo, a cada 1% de queda de risco de uma empresa, se aumenta em 8% o valor da empresa. A cada 1% de queda de risco, você aumenta em 8% o valuation, ou o valor da empresa. Pô, não é dinheiro. Percebe? E aí você quantifica isso. Nós estamos atendendo aí já de longa data, uns 15 anos, por exemplo, executivo de vários países. Nós vamos dar aula lá fora, recebemos eles aqui, etc. E quando nós apresentamos a questão do valuation, principalmente para turmas de dirigentes e presidentes que trabalham com RH, eles falam, nossa, não imaginava isso. O RH, sabendo trabalhar a qualificação do seu colaborador, a empresa passa a ter menor risco, porque ele tem mais capacidade de saber responder para o mercado. Portanto, ela vale mais. Contrate vendedor para sua loja que não sabe diferenciar uma lata de tinta de um pincel. Qual o risco? Enorme. Sua empresa vale mais ou menos? Dúvidas? Pessoas que não têm condições de conversar, de atender o cliente. É risco? Vale mais ou menos? Percebe o que eu estou falando? Você me deu... É como você chega... Tá dando tanto insight aqui na cabeça. Tá bugando aqui. Tá falando, o que eu tô fazendo? Nós tivemos algumas lojas... Onde estou? Nós tivemos em algumas lojas, foi interessante, né? Chegamos na loja e falamos assim, mas vem cá, que cor que é aquela que tá ali que eu esqueço? Não tem aquela cor ali? Né? Aquele bege... Sim, farol baixo? Um bege Saara, né? É. Aí você tá na loja e fala assim, mas vem cá, quanto tempo vocês pintaram essa loja aqui? O dono, não, faz pouco tempo. O funcionário, faz 12 anos, professor. Aí você faz algumas mudanças, né? Aí passa uns 40, 45 dias. Professor, fizemos aquelas mudanças, aumentou 18% as vendas. A loja é a mesma. A percepção do cliente. A percepção não. é outra. A percepção do cliente muda. Tem algumas lojas que eu estive atuando, inclusive até recentemente, o seguinte: fizeram piso branco, que era um piso escuro, piso branco, e colocaram forro branco. O cliente chega e fala assim, nossa, vocês duplicaram a loja? Como ficou enorme. Uma mudança, não, né? Fizemos isso para te atender. E não mudou nada, só mudou a cor. A cor. Percebe o jogo? É como se a garota se arruma para te encontrar, não é gostoso? Poxa, se é. Então, essa percepção, ela finaliza na venda. Tudo se junta na venda, mas se entregar a sua venda nas mãos de pessoas que não quer ou não sabe, o risco é maior, querido. Sua empresa vale seu valor menos. Não é aquilo simplesmente É porque o varejista ele tem esse fetiche por saber quanto que a loja dele possivelmente vale, quanto que ele vai. E fica nessa, né? De quanto vale minha loja, né? E realmente são fatores que não são colocados aí na balança para se avaliar o preço. E tem algumas coisas interessantes, né? Lá em Nova York tinha um vendedor de cachorro quente lá que, pô, o que é isso? Por que você tem fila nessa fila de cachorro quente, os outros não? Eu peguei e entrei na fila. Se eu queria saber. Quando chegou a minha vez, né? Eu olhei assim e falei, um cachorro quente, ele põe 2 salsichas. Eu falei, peraí, 2? Você vai quebrar. Não, só eu vendo. Só ele vende. Nós temos pessoas vendendo cachorro quente hoje que ele tira salsicha e tira o purê e quer vender cachorro quente. Não vai, querido. No Parque Ibirapuera aqui, tinha lá acho que 22 carrinhos de pipoca vendendo, né?
Mas tinha um carrinho campeão. De novo, entrei na fila para ver. Por que essa O que pipoca é esse cara diferente? tá vendendo aqui? Porque pipoca não tem. Bom, a pessoa estava de touca e luva. Tava bem equipada. Pô, a Preocupação pessoa... de segurança e higiene. Higiene. Eu pergunto, o que a sua loja está entregando para o seu cliente de diferente? Nós temos que pergunta. pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. O Então, nós estamos diferencial. hoje, estamos com 156 mil lojas, 300 e poucos mil pontos de venda, todos, grande maioria, carentes de informação, de dicas. Por isso que esse encontro é maravilhoso, e que nós estamos aqui batendo um papo. Para dar um... Dá um norte. Pensa um pouquinho, olha, vamos. Toda cidade do Brasil tem loja de material de construção, todas. Toda loja sequer vende, vamos chutar aqui, 10% do mercado local. Significa que você tem um campo. Essa conta é importante. Pela Você já frente. fez essa conta? Quanto vende diadema? Se Não, você. ele Não, pra não, mim. fala Ah, você aí. Toda Eu peguei Passa- quarta-feira, se É. você abrir o seu celular, tem uma mensagem minha, Tem. não tem? No cantinho tem uma cidade, quantas Ele lojas, fala, quanto eu vi lá. consome. Tá ali, Eu preciso acompanhar o professor, tá? Vou te mandar o Por link favor. dele. tá ali. Então você Você fala. tem uma bússola aí, você não passa pra mim? Aí o pessoal fala assim, mas professor, eu não tinha ideia que o pessoal consumia tudo isso aqui. Consome, não é mágica. Já está consumindo. Já está consumindo. O que você precisa é fazer diferente. No interior lá de Mato Grosso, o professor é o que mais aprende, né? Tinha um problema sério lá na loja. Muita reclamação na entrega. Um motorista simples falou assim, não quero mais passar por isso não. Então, quando ele foi entregar a mercadoria, ele arrumava a mercadoria e foto, plá, Uau. número da nota, e mandava para a sede. O cliente reclamou, não, entreguei, está aqui, ó, arrumadinho, todos os itens. Porque tinha cliente que falou assim, pô, você não entregou isso, você entregou de qualquer jeito, você entregou tudo amassado. Uma dica simples. Fala. O motorista falou, não, Chega. arrumou, tá aqui, não tá arrumadinho, bonitinho? Foto, pá, número da nota. Quero ver reclamar. Acabou a reclamação. Percebe? Porque você sabe que tem pessoas que, pô, eu comprei 10 e me entregaram Com 9. excelência. quebrado. Com excelência. Esse é um trabalho com excelência. Professor, eu quero aproveitar o ensejo. Esse episódio vai ser um pouquinho mais longo que o normal, para aproveitar a sua presença. O senhor falou no início da sua fala que rodou o mundo, né? Aqui ele está um exemplar do livro dele, O Varejo de Material de Construção no Brasil, mas tem outros livros que ele já lançou. O senhor, Esse é o melhor. esse é o melhor. Eu vou ler, que você me emprestou, né? Já vou poder levar hoje. Posso te vender. Vender? Então, professor. O senhor rodou aí, vamos dizer, Europa, Estados Unidos, África. O que o senhor poderia falar do mercado do Maticom? Quais as principais peculiaridades, diferenças, onde o Brasil está atrasado, onde o Brasil está evoluído? Existe isso? Ou eu estou sendo muito precioso aqui? É que quando as pessoas saem para visitar, por exemplo, né, Sim. loja lá fora, vai nas grandes. Sim, vai principalmente. Então, o que você tem que fazer? Compara home centers de lá com os homes aqui. Tá. Não adianta comparar home lá com a pequena Com a loja pequena daqui, não tem sentido. Certo. Nós temos, por exemplo, na Alemanha, em Munique, a escola de arquitetos. Agora, o arquiteto lá, diferente daqui, é o arquiteto. Mas o que ele está usando dos produtos locais para nós compararmos o que nós temos aqui? Certo. Então, se é para visitar lojas lá, os grandes é importante, mas vai na pequena. O que o pequeno está fazendo diferente lá? Para você tem... Ah, eu fui lá na Home Depot, ótimo. Aí chega aqui, não dá comparação. Então, é um erro, Você no meu tem que, entender. tem que pegar um comparativo Concorda? do meu porte. Quem que é tem alguma rede aí que eu quero visitar? Vai pequenas, para ver o que nós temos na nossa. O que eles fazem diferente. Porque madeira é madeira, piso é piso, pedra é pedra, cimento é cimento. Percebe? Qualquer lugar do mundo é. Agora, a lógica, como eles se posicionam para com o cliente. Tá. Lá cumpre-se a norma. Lá, quando o senhor diz lá, Fora, Na né? Europa. Não tem jeitinho. Ó, eu vou te entregar às 9. Você tem 9. Aqui, assim, 9 é 9 horas, 9h10 é 9 horas, 9h30 é 9 horas, 9h50 é 9 horas do mesmo jeito. Porque é 9 e... Não, 9 é 9. é 9. Eu culpo o horário, viu? Né? Aí você contrata, por exemplo, você contrata aqui, você faz um excelente trabalho de vendas, o cliente adora, o cliente vai no
caixa, já está pagando, o vendedor cobra, não, peraí, eu te dou 10% de desconto. Quebrou. E nós, ali, estou acompanhando. Aí o cliente saiu feliz, em dobro. Ele já estava feliz. Já estava feliz. Negou 10% no caixa, que não precisava. Esse mania do 10%. Entendeu? Nossa. Muitos vendem o quê? Desconto e não produto. Percebe? Eu Percebo, pergunto, não, o seu desconto está no seu preço? Se não tivesse... Não, sua venda está no seu desconto? Não, assim, se a minha venda é desconto, o meu desconto tem que estar no meu preço. Tem que Senão estar no eu tô preço. pagando pra senão vender. não paga, na Eu conta não pergunto, se se o seu paga. preço está certo? Exato. Precisa equalizar isso. Percebe a diferença? Se eu tenho insegurança no meu preço, como é que eu posso falar que 10% eu suporto dar como desconto? Eu não tenho isso. Tá mal precificado, você Tá mal dá precificado, você não pode dar desconto. Quando você faz aquele famoso fator K, que na sala de aula, lá você vai elencar na sua loja quem é quem de sei lá, 20 mil itens. De 1 a 20 mil, quem é quem na sua loja. Pra trocar Não é os, curva- não, os produtos. É. KPI. Os Aí, KPIs. que são. na hora que você identifica quem é do mais pro menos, você vai ter um grupo que você não pode perder nada a atenção. Aquele grupo que faz a verdade. Tem um grupo que é para ajudar aquele que faz a verdade. E tem um grupo que você puder tirar da loja, tira. Tira. Ele é meio figurativo. Tira. Ah, mas a minha loja, professor, a minha loja é o seguinte, o que o cliente chegar aqui tem? Pô, fico contente, né? Mas quando você não vende, você deixa? Claro, porque um dia alguém vai aparecer aqui Aí o e vai custo, comprar. Aí, não sei se foi da sua turma, ele falou assim, professor, eu tenho um material na minha loja, quando eu vender eu vou ganhar uma grana. Pô, que bacana, né? Eu fui lá ver. Deixa eu ver. Uma porta, uma série de coisas. Quando você está 2 anos e meio aqui na minha loja. Você está com um produto ocupando espaço com 2 anos e meio, quando você vender, você vai ganhar muito dinheiro. Vai. Vai ganhar. Já ganhou muito. Você, com esse dinheiro parado, pegando dinheiro no banco, fazendo antecipação Pagando, de recebíveis sim. e aquele negócio parado dizendo que você vai ganhar dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Então, quando nós chegamos numa empresa, até para facilitar o trabalho de recuperação, tem algumas questões chaves. Primeira pergunta eu faço para você aí, ó. Quanto custa o seu dinheiro? Você sabe? Se você não sabe, como é que você pode dizer que está ganhando 2%, 3%? Você não sabe quanto custa o seu dinheiro? Quais os produtos que fazem a verdade na sua loja? Porque de repente você tem uma gama de produtos que faz a verdade e você joga o marketing em outros. Exato. E não é o outro que está fazendo. Um a outro. Concorda, não? Então, Assim, qual o sentido? Se aquele produto não compõe a minha cesta básica de fator K, eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou ter ele na loja. Porque guardar 3, 4 anos para alguém um dia, quem sabe, talvez comprar, eu estou perdendo dinheiro. Aí essa loja do Rio de Janeiro tinha lá 120 milhões de estoque. Falei, filho, o que você está fazendo? Não, porque um dia se alguém... Por coincidência, a natureza dá, né? Nós saímos, fomos pegar o carro no estacionamento, daqui a pouco tinha na meia dos funcionários tirando produtos do estoque, né? O dono, o que você está fazendo aí? Isso aqui não está atrapalhando, não vende. Olha o que ele ouviu, né? Na nossa presença. Está atrapalhando o nosso movimento aqui, não vende, tem que jogar em algum lugar isso. Eu falei, tá vendo quanto custa você ficar guardando 3, 4 anos o produto? Por isso que eu fico com seus Entendeu? pisos lá e você não vende, viu? Professor, eu vou até citar um nome aqui, mas é assim, quando o senhor falou essa informação aqui, eu acho que é relevante para o internauta que está aí do outro lado. Hoje o cliente está antenado, né, no que está acontecendo no mercado, principalmente em termos de valores, produtos, não é só preço realmente, eu sempre justifico isso nas conversas que eu tenho com o pessoal, que a gente não pode vender preço, mas sim valor. Mas acontece o seguinte, quando o senhor falou do desconto, tal, hoje o pessoal tá antenado, né? Aquela síndrome de Marabras, lembra? Que a Marabras, ela te dá um preço lá em cima e depois te derruba lá embaixo, não é isso? 20%, Meu, 30%. 30%. O cara sabe, quando o desconto é muito, é que aquela precificação pode estar errada, né? Pode estar alta demais, pode estar descalibrada. Quando o desconto é mínimo, não dá intenção assim, pô, essa loja tá com um preço mais justificado dentro do mercado. Tem alguma verdade isso aí? Um fundo de verdade? O que acontece é assim, talvez em função da carência, todo mundo quer sentir-se
ganhador de qualquer negociação. Certo. Ele Eu ganhei. Eu ganhei 20%. Sim, sim. Eu sou o cara, né? Sim, Ele sou o cara. Não mudou nada. Que negócio. Né? Ele acha que... Que ganhou, mas estava embutido. Foi de graça. Já estava lá, evidentemente, composto. Da mesma forma, a indústria conversando com a loja. A loja arranca o couro da indústria. O couro já está no preço do produto que a indústria está entregando. Claro, está tudo lá. Olha, não importa o que aconteça. Só tem uma pessoa que paga tudo. É o cliente. É o cliente que vai pagar. Não tem jeito, cara. Agora, se você não gosta de cliente, para que você quer cliente? Você não vai ter mais dor de cabeça. Manda o cliente embora, pronto, você tem uma loja maravilhosa. Só não vende nada. Agora, qual é a massagem que o cliente gosta? É o desconto? É entrega? Entendi isso. É um atendimento? De novo, a melhor loja não tem o menor preço. Tem o menor preço. A melhor loja não tem o menor preço. Eu fui tentar fazer um exemplo paralelo. A melhor loja Eu não tem o menor preço. fui na loja Citroën comprar um Citroën. Cheguei para ver, poxa, eu quero comprar o Citroën. Nossa, o Citroën é maravilhoso, o Citroën é show, né? Mas eu também gosto do Toyota. Ih, rapaz, a Toyota é cara de velho. Ai. Mas eu gosto da Honda. Nossa, a Honda gasta muito. Tá bom. Saí dali e fui para uma outra loja, Chevrolet. Essa experiência é boa. Tô querendo comprar um veículo Chevrolet. Não, Chevrolet é Chevrolet. Mas eu gosto da Citroën. Deus o livre, que negócio é horrível. Mas eu gosto da Ford. Não, a Ford é muito cara. Tá fora do Brasil, Aí eu fui, a peça é cara, já era. Fui na Toyota. Querido, tenho intenção de comprar um Toyota. Pois não, que eu posso servir? Rapaz, eu quero comprar um Toyota, mas eu gosto muito da Honda. Pô, Honda é excelente carro, hein? Que carro. Mas, hein, cara, eu também gosto da Citroën. Carro lindo, hein? A Citroën é um show. Melhorou muito. Peraí, você não quer vender um... Não. Toyota. Mas por que você não quer vender? Porque eu não quero vender um carro. Eu quero que o senhor se sinta seguro com a sua família quando o senhor vai viajar, o senhor vai voltar, o carro não quebra, é econômico, acabou. Ele vendeu o carro? Você não precisa desvalorizar nem. Ele não vendeu, o senhor comprou o carro. Porque... Então eu pergunto, o cara vai... Por que você compra nessa loja, querido? Você vai precisar quando e a que horas o produto na sua casa? E o que é pior, que você sabe bem, né? Às vezes o lojista faz todo um esforço fantástico para atender o cliente, terceiriza a entrega com um cara que toma todas, vai com uma Kombi velha toda careca e atrapalha tudo a casa do cliente. Matou. Você tá rindo? Eu tinha uma Kombi. Fazia entrega. Matava o cliente, não é possível. Faz tempo. O professor tocou num assunto nevrálgico, realmente. Um esforço terrível e alguma coisa no caminho não vai bem. Nós tivemos loja que aumentou em 42%, porque a maior queixa do cliente era o estacionamento. É um assunto legal, vamos lá. Então, a loja, você tá bem de estacionamento. a rua, a loja, a rua e o estacionamento, que era um terreno em frente. Então, o cliente deixa o carro, atravessa a rua, vai para a loja, compra as coisas. Para atravessar a rua já é dificultoso. E do lado da loja tinha umas casas antigas, né? Derruba tudo. Faz um belo estacionamento. Nossa, só elogio. Por quê? Qual é a palavra principal que o mundo procura hoje? Segurança. Se você estacionar o seu carro no estacionamento, se sente seguro, você está na loja, está seguro, percebe? Do que você atravessar uma rua, para um terreno lá do outro. Gente, é perigoso. Faz sentido, né? Eu acho que o gestor tem que ter essa visão. Tem um cliente próximo nosso aqui em São Bernardo do Campo, tem um abraço para ele, o Chicão do Lua Cruz. Ele conversando com ele, é dono do quarteirão, praticamente. Ele investiu lá mais uma bala, lá 1,5 milhão num imóvel que está sendo vendido. Eu falei, Chicão, mas o que vai fazer? Vai levantar um prédio? Estacionamento. Do lado da loja. Então, a visão é essa realmente, né? Eu olhando com meu olho assim, não com a visão dele, enxergava ali um prédio, alguma coisa. Ele tá olhando a comodidade e a segurança do cliente dele. Um abraço pro Chicão do Lua Cruz e toda a galera lá. E aí, vamos? Então, toda a lógica o mercado é muito maior do que se imagina. Então... O quintal da sua casa consome muito mais do que a sua loja vende. Meu Deus. Ou seja, alguém está vendendo no seu lugar. Professor, esse relatório de cidades aí engloba toda a Grande São Paulo, a BCD? Brasil inteiro.
Como que eu faço, professor, para mim ter essa informação? Manda um WhatsApp, vou te dar o telefone, aí Tá. que tem toda uma metodologia sobre... Nada que 1 milhão não consiga Opa! levantar. E isso para aí. saber mais sobre o nosso querido, ilustríssimo Joaquim Ramalho de Oliveira Filho, professor, reitor, ele que também é tudo, né? Mestre em administração, planejamento, PUC São Paulo, especialista em administração financeira, bacharel em ciências econômicas, o conteúdo é muito vasto aqui. Para conhecer mais, o QR Code vai estar aqui, o seu canal no Instagram é o? Na Classe Com, Na Classe Com. isso. Na Classe Com vai achar. E caso queiram... Deixa eu tentar achar aqui já. Vai aí, Eduardo. Toca Não, aí. caso queiram Na contato, Classe Com, né? prefixo 11 999 543 187. Professor Joaquim. Repita, professor. Repita pra gente. Prefixo 11 Certo. 999 543 187. Na Classe Com, tudo junto, né? Isso. Olha ele aqui, ó. Já achei, gente. É facinho, ó. Na Classe Com, eu tô seguindo a partir desse momento. É isso aí. Perfeito? Professor, uma última pergunta. E agora, Opa, essa é que vale o jogo. Esse hein? ele vai querer saber alguma Vale- coisa. vale um milhão, vale um Valor, milhão. rentabilidade, alguma coisa desse tipo. Amigos em comum. Amigos em comum. Natal Destro. Natal, hoje, ele está querendo já se aposentar, né? Está com uma idade bem madura. Madura. Não está na madura. terceira idade ainda, porque a terceira idade é só depois de 100, né? Segundo a minha mãe. Mas ele está querendo dar um sossego maior, fica com os filhos lá em Porto Alegre, cuidar da filha. Colaborou muito com o segmento, Nossa, trabalhou nossa, demais. Ele tem uma paixão enorme pelo segmento material de construção. Realmente a experiência dele é fantástica. Mas chega uma hora também que ele quer curtir os netos, a filha, a saúde, né? E assim por diante. Mas é uma pessoa que eu nota 10. Fantástico. Sempre tivemos trabalhando lado a lado na universidade, sempre acolheu as ideias. Ele abraçou a causa desde o primeiro dia que eu o conheci, né? Quando eu fui na Namaco lá conhecer a presidência, e ele sempre foi firme no propósito, né? Trabalho e educação, porque o segmento precisa de mais dessa bandeira. Então, um grande amigo, um grande profissional. E agradecer. Foi uma aula, foi uma experiência diferente. Mas O eu meu tenho, mestre, eu meu tenho uma professor- última pergunta tem uma última também. pergunta? Então pergunta. Uma perguntinha. Ficou alguma coisa que o senhor gostaria de falar com esse público? Como o senhor disse, até agradecendo suas palavras, esse público seleto. Ficou alguma coisa que o senhor gostaria de falar e não falou em poucas palavras? Ou... É que nossa vivência, né? Você que está acompanhando aí esse espaço fantástico, um público tão seleto, a nossa experiência diz que você tem um campo enorme para crescer, a oportunidade de você fazer melhores negócios, de capacitar o seu público, começando com essa questão da educação, vale garantir que aquele poder de decisão vai trazer o futuro muito mais próximo de você, mas você tem que mudar. O grande desafio é mudar, fazer diferente. E a sua experiência vale muito para a sua empresa. E eu lhe garanto, no mínimo 18% de aumento de vendas se você tomar uma atitude. Porque o mercado é muito maior do que você imagina. E eu conto com você. Muito obrigado, pessoal. Opa. É isso aí. Esse foi mais um episódio aqui do meu, do seu, do nosso Casa Show. O meu, o seu, o nosso podcast da... Construção. Até a próxima. Obrigado, professor. Valeu.